Convenhamos, quem nunca baixou a diária porque passou por um momento com poucas reservas? Mais do que natural, eu diria que até instintivo, colocar a mão no preço quando a gente passa por períodos de baixa demanda ou pouca procura. Agora, o que anfitriões e gestores de meio de hospedagem não enxergam é que quando isso acontece com frequência, é um sinal de alerta. Afinal de contas, você já reparou que a maioria das hospedagens brigam por preço? E olha que eu não estou falando das acomodações mais simples, não. Isso acontece mesmo com aquelas bem equipadas, mobiliadas e decoradas. Na aula de hoje, eu vou revelar por que anfitriões insistem em brigar por preço e o que você pode e deve fazer para conseguir mais reservas, mesmo cobrando uma diária mais cara. Quer pagar só para ver como isso é possível? Pagar nada porque é totalmente gratuito. Então, solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E hoje, o tema de hoje é polêmico. Eu sei que é polêmico por quê? Porque vai contra a intuição, é contra-intuitivo. O que isso quer dizer? Que a maioria das pessoas profissionais, quem trabalha no ramo da hospedagem, acredita, tem uma crença, e o que eu vou falar hoje vai desmistificar um pouco. Que é o quê? Porque não necessariamente cobrar diárias mais baratas quer dizer que você vai conseguir mais reservas. Ou, melhor dizendo, dá para conseguir mais reservas cobrando diárias mais caras? E eu já vou adiantar aqui, sim dá. E hoje eu vou te mostrar como e principalmente não, tão importante quanto, por que muitos anfitriões ou gestores de meio de hospedagem insistem nessa guerra de preço, tá? E eu vou começar até com uma frase já para incomodar, para provocar, para mover, tirar quem está na zona de conforto daquela chacoalhada, tá bom? Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique. Eu sou fundador do Me Casa Sua Casa, que administra acomodações, e também eu sou responsável pela criação da metodologia Me Casa Sua Casa, que é a metodologia capaz de aumentar o faturamento em 30%, tá? Fazer as acomodações e hospedagens faturarem alto, tá beleza? E é o seguinte, deixa eu começar a aula de uma forma que eu gosto muito, que é o quê? Apresentando o quadro. Mais reservas com diária mais cara? Será que é possível? Você vai ver só que é no decorrer da aula. Marque a melhor opção, diária baixa. Essa daqui eu gostei muito, olha só. Diária baixa ou diária barata, entenda como quiser, é o quê? É diferencial ou é desespero? Será que é estratégico cobrar diária baixa ou porque não sabe mais o que fazer e vai lá e mexe no preço? Vamos descobrir? E para começar com o pé direito, eu vou trazer uma frase que quem me falou até foi a minha esposa, Camila, que ela trabalha com lubrificante e aí na empresa dela tem um ditado que diz o seguinte, olha só, na guerra de preço, nos produtos ou serviços que disputam por preço, quem ganha... Você conhece essa? Se conhece, coloca aqui nos comentários se você já conhecia. Então, para a gente começar bem essa aula, tá? Como eu falei, para dar chacoalhada, para provocar, para incomodar. Na guerra de preço, quem ganha, perde. Olha que interessante. Como assim quem ganha, perde? Será que quem teoricamente ganhou realmente está ganhando alguma coisa? Será que é realmente vantajoso? Vamos entender isso ao longo da aula. E só deixa eu fazer mais uma observação que eu acabei esquecendo, é o seguinte. Você vai reparar que ao longo dos outros flip chart é isso daqui, eu chamo de flip chart, tá? Vai ter esses papéis colados. Por quê? Essa aula é uma aula regravada, porque quando eu gravei a aula toda inteira, quando eu fui ouvir, saiu sem áudio. O microfone de lapela que eu tinha antes parou de funcionar. Então eu estou regravando essa aula. Até comprei esse microfone novo, que tem um espelho aqui, eu tô me vendo. É um pouco esquisito, porque fica para fora, mas funciona, tá bom? Então, é só para você entender. Essa aula é uma aula regravada. Então, para dar dinâmica à aula, como eu já tinha respondido, como eu já tinha feito, eu colei um papel branco para ficar legal aqui, né? Quando a gente costurando e construindo junto o raciocínio, fechou? Então, olha só, para começar com o pé na porta. Na guerra de preços, quem ganha perde. Então, é bom você saber isso, porque mesmo aqueles que acham que ganharam no preço podem mais estar perdendo que ganhando. E aí, vamos tentar entender isso. Por que os anfitriões, ou só vou fazer outra observação, eu coloco anfitriões, mas todo o conteúdo que eu passo aqui também serve para gestores de meios de hospedagens ou administradores de acomodações, pousadas, albergues, hostel e hotéis, tá? O conteúdo que eu trago é do mercado de hospedagem como um todo, tá? Mas aqui eu chamo de anfitriões para dar um nome, né? E também que eu consigo enxergar mais próximo à realidade do anfitrião. Mas certamente se aplica para os outros casos, se você administrar uma pousada ou um albergue também, beleza? Então vamos lá. Vamos tentar entender o motivo
né, desses administradores, desses gestores baixarem o preço. E aqui eu trouxe os 3 principais, tá? O primeiro, mais clássico, é o quê? 100 ou poucas, reservas. Opa. Tá complicado aqui, mas foi. Tá certo? Opa. Tá bom? 100 ou poucas reservas. Por que isso acontece? É o que eu falei, né, na vinheta do vídeo, antes da vinheta. Quando a gente está com um período ocioso, com baixa procura, com baixa demanda, é mais natural que a gente mexer no preço. E aqui eu vou fazer uma analogia. Vamos supor que você vai vender o apartamento ou a casa que você mora. Se no dia que você colocar para vender 50 pessoas te ligarem, o que você instintivamente vai fazer? Opa, tem uma galera interessada, eu vou aumentar o preço. Pô, tem 50 pessoas me ligando no dia que eu estou anunciando. Então acho que eu posso cobrar mais. Você faria isso, certo? Agora, se você coloca a casa ou apartamento que você mora para vender e depois de 2 semanas, 2 meses, 6 meses, 8 meses, quase ninguém te contata, o que você vai fazer? Pô, eu acho que pesei muito a mão aqui no preço. Então, eu estou dando esse exemplo, trazendo, né, essa analogia para você, para ficar um pouco mais fácil de enxergar, de entender que quando a gente percebe que tem pouca demanda, pouca procura, a coisa mais natural e instintiva é baixar a diária. E não que isso esteja errado, não é necessariamente um erro, mas se torna um erro quando acontece com muita frequência ou quando você só enxerga isso como solução para resolver os seus problemas, como por exemplo, eu estou com baixo faturamento, eu estou com poucas reservas, então baixa preço até conseguir a reserva. Será que é assim? Será que não tem outras coisas que você pode fazer, mas você não sabe, você não estudou, você realmente falta de conhecimento, ninguém sabe nascendo nada, tá? Beleza, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é um motivo também relativamente clássico, mas esse daqui é um problema em si, tá? Você baixa o preço, você não, né? Alguns administradores baixam o preço por conta de concorrente. O que acontece? Esse nosso mercado, principalmente do aluguel de temporada, é muito amador, tá no começo, vamos dizer assim. Então a maioria das pessoas não sabe trabalhar direito, não sabe a melhor forma de como precificar. Então o que acontece é o seguinte, você fica meio que terceirizando, delegando essa responsabilidade para terceiros. O que você acha? Você olha uma acomodação ali, parece que a pessoa é mais experiente, está mais tempo trabalhando, você fica tentando copiar o preço. E aí, a pessoa baixou, você abaixa. A pessoa aumentou, você aumenta. Você fica tentando copiar. É o que eu gosto de chamar de engenharia reversa. Você olha o seu concorrente ou a acomodação que você considera parecida, similar com a sua, e você fica se baseando, porque você sabe que não sabe precificar. Mas agora, a pergunta que eu te faço é, será que a pessoa que está do outro lado sabe precificar? Ou será que você está copiando alguém que também não sabe? O que eu gosto de chamar de erro duplamente qualificado. Um errando o outro. Imagina que você vai fazer um vestibular, um concurso, uma prova. Você vai colar. Primeiro que colar já é errado por si só. Você vai colar de alguém que você nem conhece, aqui é parecido. Só que aqui o agravante é uma decisão extremamente estratégica, como precificar. E você está delegando, você está tentando adivinhar, olhando só a ponta do iceberg. Sendo que os bastidores, a forma de precificar mais completa, é muito difícil de você desmistificar só olhando o valorzinho ali. Por quê? Tem um monte de variável por trás. Tem a temporada, tem a quantidade de hóspedes, tem a duração da diária, tem o momento que você está procurando, tem um monte de variável que só olhando a superfície é praticamente, eu diria, até impossível de você matar essa charada, tá? Mas você sabe ou você se sente inseguro na hora de precificar, isso mexe com você e você prefere copiar do concorrente acreditando que ele sabe mais que você e acreditando que você consegue desmistificar, você consegue aprender só olhando o preçozinho que aparece ali para o seu concorrente. E, minha amiga, meu amigo, eu já te adianto aqui que é muito difícil você conseguir fazer essa engenharia reversa. Eu gosto até de fazer uma outra analogia, que é o seguinte, imagina você vai numa loja de roupa, uma loja de uma marca famosa. Aí você entra na loja, aí você vê o design da loja, você vê os produtos, você vê os vendedores, você sabe aonde está a loja e você fala, agora eu já sei abrir uma loja, vou abrir minha loja. O exercício aqui que eu estou fazendo é você olhando a superfície, olhando a capa do livro ali, olhando o que está externo, você acredita que consegue fazer aquilo acontecer. Na precificação, apesar das diferenças com a analogia que eu fiz, tem um pouco a ver com isso. É muito difícil você matar com uma pessoa, adivinhar, entender como uma pessoa precifica só olhando o valor que aparece, tá bom? Então, mas aqui é importante saber porque eu percebo que muitos olham para os concorrentes e terceirizam essa responsabilidade para acomodações ou anfitriões que eles nem sabem se trabalham bem, se sabem fazer, e enfim. E tem uma outra coisa também, que é um terceiro motivo, que são os motivos que eu vou chamar aqui de outros, tá?
E eu vou dar um exemplo. Por quê? Esse exemplo é bom, tá? Que acontece com alguns. Tempo. Por exemplo, quem é do litoral paulista fica muito à mercê de tempo. Faz chuva, a procura cai, tem que baixar o preço. Faz sol, muita gente procura, aumenta. Então, eu entendo que realmente até faz um pouco de sentido sim, porque é para acompanhar essa demanda, tá? Então, o tempo costuma também ser um bom exemplo de outros que impactam na diária, tá? E aí, esses três aqui poderia ter outros exemplos, tá? Mas eu acho que o tempo pode ser o mais inteligente deles, o mais realista, o que acontece com mais frequência, vamos dizer assim, tá bom? Então é o seguinte, por que anfitriões baixam o preço? E os três principais motivos são esses. Quando está com poucas reservas, quando olham os concorrentes porque não sabe precificar, ou tem algum fator externo ali, alguma coisa que impacta realmente na demanda, na procura, e aí precisa ajustar. Só que a pergunta agora que eu quero te fazer é o seguinte, são duas. Você sabe me dizer quais são os motivos que te levam a baixar a diária da sua acomodação ou baixar a diária da sua hospedagem? Coloca aqui nos comentários. É algum desses três ou tem algum outro motivo que você bota a mão, mexe lá na sua precificação sem ser esses três? Coloca aqui que é importante eu saber, tá? Beleza. E aí depois que você colocar, eu vou fazer uma outra pergunta que é para dar continuidade à aula. Beleza, a gente já entendeu aqui os cenários mais comuns. Só que a pergunta que fica e isso é importante, essa pulguinha atrás da sua orelha. Baixar a diária. Primeira pergunta que você tem que se fazer. É a única opção? É a única opção que você tem? Será? A sensação que eu tenho, e eu falo isso com certa autoridade, com certa credibilidade, por quê? Eu tenho alunos da mentoria Me Casa Sua Casa que não enxergavam, não sabiam o que fazer, como fazer, tá? E por exemplo, a própria precificação não é tão simples quanto parece. Precificar, tem uma frase que é o seguinte, precificar, pessoal, não é definir um valor. Não é você abrir o Airbnb e em vez de botar 200, botar 180. Em vez de 300, 280, tá? Precificar é você olhar para os pilares da estratégia de precificação e ver qual que você pode mexer, qual que você pode modificar, com quanto tempo de antecedência, quando está na hora. A precificação é um pouco mais complexa do que parece ser, só alterar o númerozinho, tá? Mas beleza, eu não vou entrar nesse buraco agora, vamos voltar aqui para o tema, para onde a gente parou. Então a primeira pergunta é, será que baixar a diária é a única opção? A única opção eu já acho improvável, mas às vezes você já esgotou tudo que você poderia fazer. Vamos supor que sim. Mas a outra pergunta é, se for a única, será que é a melhor? Será que é só isso mesmo? Ou será que tem outras opções e mexer na diária será a sua melhor decisão? E para a gente entender a resposta disso, o que a gente pode fazer, deixa eu trazer para você 2 ditados ou 2 frases que eu acho que ajudam e muito a gente a entender um pouco a dinâmica do nosso mercado de hospedagem, principalmente com relação a isso de precificar a diária. Tô sem reserva, vou baixar a diária. Olhei o concorrente, tá com uma diária mais baixa, vou baixar, tá com uma diária maior, vou aumentar. Vamos entender o seguinte, essas 2 frases dizem muito, tá? E por que eu vou trazer para vocês? Porque com essas frases eu acho que fica mais fácil, quando você for tomar uma decisão, você lembrar disso, tá? Ajuda a gente a entender, tá? Que são mais marcantes. E são 2. A primeira, que é importante você saber, é o seguinte, o valor da diária cobrada é um reflexo de todo o que acontece. Existem 2 cenários. Anfitriões ou administradores que acham ou acreditam que cobram uma diária mais barata do que conseguiriam, um valor menor do que realmente a sua acomodação hospedagem poderia cobrar, ou anfitriões ou administradores e gestores de hospedagem que chegaram no nível que estão cobrando uma diária maior do que imaginariam que poderiam cobrar. Caraca, eu nunca imaginei que conseguiria cobrar essa diária. Aqui no Me Casa Sua Casa, eu cheguei nesse ponto de cobrar uma diária que eu falei, caraca, tem acomodação minha que eu falei, eu jamais imaginaria que a gente ia chegar nesse ponto. Tá? Mas o que eu percebo, a maioria do mercado, a maioria das hospedagens, das pessoas que trabalham com isso, reclamam que o valor, eu estou cobrando muito barato, praticamente o valor que eu ganho só pago conta, tá preço de banana, se eu não cobrar barato, não converte em reserva. Então, se você está nesse primeiro grupo que eu falei, né, que acredita que está cobrando valor abaixo, esse ditado aqui vai ajudar a entender um pouquinho. Porque olha só, o preço que os hóspedes pagam, o valor que o mercado paga na diária que você cobra, é um reflexo do seu trabalho. Tá?
que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você está cobrando um valor abaixo do que a sua acomodação hospedagem realmente vale, isso é sinal que tem coisas que você pode melhorar, tem coisas que você pode trabalhar. Porque senão você estaria com a sensação que outras pessoas têm, que no caso acontece com algumas acomodações que a gente administra. A gente cobra uma diária que a gente não imaginou que ia conseguir chegar. Porque o trabalho de médio e longo prazo, boas avaliações, a gente sabe aonde vale a pena anunciar, como precificar, como aproveitar ao máximo os momentos de pico, como cobrar o maior valor possível na diária, como conseguir ser competitiva em momentos e períodos de baixa procura, de pouca demanda. Então, a gente chegou num ponto que conseguiu uma diária muito acima do que imaginaria, diferente da maioria, que acredita que está cobrando um valor muito abaixo, tá? E fica com aquela sensação de, pô, isso não vale a pena, para ficar cobrando isso, para ficar ganhando isso, não vale a pena. Mas às vezes o que está por trás isso é um indicador, isso é um termômetro, um sinal que tem algumas coisas que você pode e deve fazer, tá? Mas às vezes por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de tempo. Por exemplo, no caso do aluguel de temporada, a maioria das pessoas começa com uma oportunidade, a maioria das pessoas tem uma ocupação principal. O aluguel de temporada fica ali no plano B, aí não sobra tempo para investir em estudo, em conhecimento, em como faz, o que pode melhorar, tá certo? Mas o que é importante você saber é que o preço, o valor da diária é um reflexo do seu trabalho, tá? Se você acha que está cobrando pouco, provavelmente, muito provavelmente, tem o que você possa fazer para melhorar, tá? E eu te garanto, tá? É porque quando eu falo assim, pode parecer um pouco distante, mas eu lá no início, eu também não imaginaria que poderia chegar no valor das diárias que atualmente eu cobro. Então eu tô te falando isso porque pode parecer uma realidade distante. Ah, mas o Henrique é fácil. Ah, mas fulaninho, não sei o quê. Pessoal, isso pode acontecer com você, mas isso requer trabalho, tá? O valor que você cobra é um reflexo do seu trabalho, tá bom? E a segunda frase que eu também gosto muito, que representa bem, principalmente o nosso mercado, né, de hospedagem, é o seguinte: pequenas tananã movem grande porte. O que movem porta? É pequenininho. Será que você vai matar essa? Ó, engrenagens. Sabe o que isso quer dizer? Que o que faz a diferença é o somatório dos detalhes, tá? E daqui a pouco, na próxima folha, a gente já vai ver que detalhes são esses. Eu vou trazer alguns exemplos, claro, não consigo trazer tudo, não consigo resolver todos os problemas numa aula, mas eu vou trazer alguns para quê? Para você conseguir enxergar, para você abrir a sua cabeça, para você ver outros pontos que você pode mexer, que você pode alterar, que você tem potencial de colocar a mão e gerar mais resultado, tá? E é isso que vai fazer o quê? Você conseguir mais reservas mesmo cobrando diária mais cara. Tá? Você vai entender uns exemplos que eu vou trazer aqui para você. Só que é importante você saber isso, porque tem um monte de detalhe, tem um monte de coisa que dá para melhorar, que tem um potencial de trazer resultado, tá? E essas coisas, já deixa eu aproveitar, para a gente entrar nelas. Olha só, aqui são alguns exemplos, tá? Alguns pontos de ajuste. E aqui, mais uma vez, pessoal, são alguns exemplos do que eu chamei lá de engrenagem. Esses ajustes, o que a gente pode agir, mexer, melhorar, atualizar, configurar, tá? E só alguns, tá? Não são todos. Um dos mais importantes, mais relevantes, são as OTAs para anunciar. E eu vou te explicar uma coisa aqui. O que acontece? OTA, se você nunca ouviu falar, se você sou estranho para você, significa Online Travel Agencies, que é uma sigla em inglês para se referir nada mais nada menos do que para as plataformas, como a Booking, Airbnb, TripAdvisor, Vrbo, Expedia, Decolar, Hotels.com e por aí vai, tá bom? Então é o seguinte, qual que é o primeiro ponto? Aonde você anuncia? Olha, eu conheço pessoas que só anunciam no Instagram. Eu já vi anfitriões que anunciam no LX. A maioria fica só no Airbnb, tá? O que eu recomendo? Eu recomendo anunciar em pelo menos 2 canais, 2 OTAs. Por quê? Para você não ficar refém, para você não ficar dependente só, por exemplo, do Airbnb. Vai com o Airbnb, muda o algoritmo. Vai com o Airbnb, enfim, impacta seu anúncio de alguma forma. Vai que acontece alguma coisa com o Airbnb e isso impacta sua acomodação. Você vai deixar a sua acomodação, a sua hospedagem na mão de uma plataforma, é muito arriscado. É a mesma coisa com investimento. Você deixaria todo o seu dinheiro na renda variável ou na poupança? Eu não acho uma boa estratégia. Eu acho interessante diversificar. E aqui eu recomendo pelo menos 2. No caso do Me Casa Sua Casa, o que dá muito resultado, o que dá muito retorno, é a Booking e o Airbnb. Então, anuncio nos 2 e a gente vai muito bem, obrigado. Agora, eu recomendo que você anuncie pelo menos 2. O que eu não recomendo é que você anuncie em lugares que não são feitos para o negócio, que não tenha um algoritmo sofisticado, que é o caso do LX. Anunciar no LX, na minha opinião, não é uma boa. O LX não foi pensado, desenvolvido para hospedagem, para locação de uma temporada, para reserva de hospedagem em si.
tá? Então, eu recomendo, por exemplo, o Airbnb Book. Ah, mas eu tenho um albergue. Anuncia no Hostel World, funciona bem. Ah, eu sou pousada e vou bem no TripAdvisor. Ótimo, anuncia no TripAdvisor e mais em um, no Booking, por exemplo, tá bom? Aqui, o erro mais comum que eu vejo é só anunciar no Airbnb. Por quê? Porque o Airbnb é fácil de mexer, a navegabilidade é boa, traz resultado, dá garantia. O Airbnb é ótimo. Eu sou muito grato ao Airbnb. Só que a maioria dos anfitriões, por exemplo, de temporada, né, ficam na zona de conforto. Tá quentinho, tá gostoso, tá fácil, tá acontecendo. E aí não querem ir na Booking, não querem estudar, não querem ter o trabalho de aprender uma coisa nova, e aí fica ali no Airbnb. E aqui, isso por si só, as pessoas, as acomodações que não estão, por exemplo, na Booking, perde uma grande visibilidade, porque tem pessoas que usam a Booking. E outra coisa, a Booking, por exemplo, costuma ter um ticket médio, uma diária média mais alta que o Airbnb. Então, olha a oportunidade que você não está perdendo. Além de não aparecer para várias pessoas, você está perdendo a oportunidade de pessoas que pagam até mais do que, por exemplo, no Airbnb, tá? Então, esse daqui é um bom exemplo de coisa que dá para a maioria melhorar, porque eu vejo que a maioria só está em uma plataforma, que é o caso do Airbnb mais comum. Eu conheço anfitrião que só está no Instagram. Enfim, eu recomendo fortemente que você esteja, se for lugar de temporada, no Airbnb e tente a Booking. Se a Booking não der certo, talvez pensar em alguma outra aí, tá bom? Outra coisa que eu vejo que a minoria faz e que faz maior diferença. Tananã, profissionais. Começa com F. Você sabe o que é? Fotos. Ué, fotos profissionais? Entra no Airbnb aí, entra na Booking. Você consegue ver várias fotos amadoras, que sai tremida, sai preto e branco, sai duplicada, a pessoa aparece no espelho, às vezes a foto não passa nada da parede, fala, cara, o que essa foto tá fazendo aqui? Não está mostrando nada. Então, foto é uma coisa que é uma clara característica que o mercado do aluguel de temporada, por exemplo, ainda é muito amador. As pessoas não dão valor para a foto, né? Os anfitriões não dão valor para a foto que deveriam, porque impacta muito na decisão do cliente na hora de reservar. A plataforma, o algoritmo sabe disso e posiciona melhor as que têm fotos de maior qualidade. Então, as fotos profissionais é um outro bom exemplo. Me responde aqui nos comentários. As fotos da sua acomodação hospedagem, foi um fotógrafo profissional que tirou? Você chamou um fotógrafo, ele levou o tripé, o dia estava ensolarado, você arrumou as camas, ou você tirou do seu celular, né, às vezes na correria, só para ter mesmo? Me conta que é importante saber, a sua foto é profissional ou não? Tá? Tirado do fotógrafo profissional. Outro ajuste, outra engrenagem, né? Vamos dizer assim, disponibilidade do calendário. Isso aqui é um clássico também, por quê? No caso de aluguel de temporada, muitos anfitriões só deixam o horizonte de 3 meses, de 6 meses, por insegurança. A não ser que você tenha um motivo muito forte, beleza, não tem problema. Mas se você está no jogo para realmente faturar alto, para o médio, para o longo prazo, o que eu recomendo? Configura pelo menos 1 ano e meio, pelo menos, se puder mais, ótimo. Por quê? Porque você vai ter mais visibilidade, tá? O algoritmo gosta, o algoritmo entende, interpreta que as acomodações com maior disponibilidade de reserva, de calendário, são as que estão no jogo para valer, que realmente querem médio e longo prazo, que estão ali para uma parceria, tá? Diferente daquelas que só tem 1 mês, 3 meses liberado. Então, esse é um outro exemplo, até falando muito do algoritmo, do posicionamento. Por quê? O que faz a diferença? No final das contas, o que vai fazer muita diferença é o seu posicionamento na plataforma. Quando você faz uma pesquisa no Google, você costuma ir para a 2ª, 3ª ou 4ª página? Quando o hóspede procura um lugar para ficar, é a mesma coisa. A minoria sai da primeira página, a maior parte já decide na primeira. Então, um dos grandes trabalhos que os administradores de acomodações de resultado têm é posicionar bem suas acomodações na primeira página. E aí, existe uma série de coisas que é importante você saber, principalmente sobre o algoritmo, que existem configurações e métricas de desempenho, mas enfim. O mais importante é você saber o seguinte, o seu objetivo é estar sempre melhorando seu posicionamento. Como você consegue isso? Trabalhando o algoritmo a seu favor. Uma das engrenagenzinhas do algoritmo é a disponibilidade do calendário. O que mais? A gente tem algumas outras coisas aqui que é legal você ficar presente, porque às vezes o que acontece? A gente cria o anúncio, a gente cadastra a acomodação e esquece de algumas coisas que são importantes, fazem diferença, mas na maioria dos casos a gente não sabe. Tá vindo o Henrique aqui para te contar. E uma coisa delas é o seguinte, restrição. Como assim, Henrique? É o seguinte, restrição, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu só aceito reservas com pelo menos 4 diárias. Minha amiga, meu amigo, se você está começando e você coloca uma restrição dessa,
você está dando um tiro no pé. Por quê? O jogo aqui é de médio e longo prazo. Então, no início, no começo, mais importante do que o valor da reserva, o faturamento, é você conseguir reserva. Por quê? Porque quando você consegue reserva, a plataforma, o algoritmo começa a entender que você faz um bom trabalho, que você é atrativo. Aí quando você consegue a reserva, o hóspede te avalia bem. É um outro sinal, é uma outra forma que o algoritmo tem de entender, interpretar seu trabalho, entender, interpretar seu anúncio, para cada vez melhorar seu posicionamento. Então, principalmente para quem está no começo, e principalmente para quem está querendo realmente fazer a diferença, ganhar dinheiro com isso, tem que evitar ao máximo as restrições. Então, uma dica que eu dou eu só gosto de receber a partir de 3 diárias. Faz o seguinte, deixa a pessoa reservar para 2 diárias, mas cobra o mesmo preço de 3 diárias. Dá para fazer isso, é possível. Aí a pessoa, se ela quiser pagar o preço que ela pagaria em 3, deixa ela. Mas pelo menos você aparece para quem fazer a pesquisa para 2 diárias, tá certo? Então, a primeira restrição que eu falei aqui foi o quê? A quantidade mínima de diárias. Vou te dar outra restrição, o tempo de antecedência para reserva. Na minha acomodação tem que fazer uma reserva com pelo menos 3 dias de antecedência. Minha amiga, meu amigo, muitas pessoas reservam para o dia seguinte, daqui a 2 dias. Se você coloca uma restrição dessa, eu espero que você tenha um motivo muito bom. Se não, eu não recomendo que você faça isso. Outra restrição, intervalo entre 2 reservas. Por exemplo, Minha Casa Sua Casa administra uma casa em Angra. A casa precisa de uma faxina maior, é mais pesada. Tem um tempo de pelo menos 48 horas entre 2 reservas. Mas se você não tiver um motivo muito forte como esse, tira esse tempo ou diminui. Coloca realmente o tempo da faxina. Às vezes a faxina é horas. A maioria das acomodações de Minha Casa Sua Casa podem entrar e sair hóspede no mesmo dia. Por quê? Porque é o tempo da faxina, tá bom? O que mais? E essa aqui agora é uma que costuma ser muito negligenciada e que faz muita diferença. Que é o que de cancelamento? Política. Já perguntei para vários administradores de acomodações, gestores de hospedagem ou anfitriões o seguinte: qual que é a sua política de cancelamento? Aí a maioria responde, sei lá, restrita, rigorosa. Aí eu pergunto por quê? Aí a resposta é, porque, se eu tiver um cancelamento, eu não vou pagar por isso. Aí eu peço para olhar o calendário e tá lá, sem reservas, com grandes períodos ociosos. Aí é o seguinte, a decisão que você tem que tomar é, o que mais te machuca, o que mais dói para você? Não faturar, ficar com diárias ociosas, ou colocar uma política mais flexível, uma política moderada, com maior chance de conseguir reserva. Eu prefiro colocar uma política moderada com maior chance de pedir reserva. Depois, se for o caso, for cancelada, do que não ter. Porque se eu não tiver, vai passar em branco. De repente, botando uma política mais moderada, você aumenta a sua chance de conseguir reserva, por 2 motivos. Os algoritmos posicionam melhor as acomodações que têm políticas mais flexíveis, porque sabem que os hóspedes estão mais propensos a reservar. E os hóspedes, naturalmente, estão mais propensos a reservar. Então, dependendo do contexto, do cenário, vale a pena, sim, deixar uma política mais moderada, uma política mais flexível, tá? Olha quanta coisa a gente não está falando aqui, além do valor da diária. Então, vou te dar um exemplo aqui, só voltando. Se você não anuncia na Booking e você passa a anunciar, você está com uma bela oportunidade de cobrar uma diária mais cara. Na Booking, as pessoas costumam pagar mais caro. É óbvio que no início as coisas são mais difíceis. Tem que trabalhar, tem que fazer aquele trabalho inicial. Mas, quando você conseguir as suas avaliações, quando a plataforma e o algoritmo entender que você faz um bom trabalho, você vai estar, por exemplo, no Airbnb e na Booking. São 2 plataformas muito grandes, com grande potencial, e você pode conseguir, além de mais reservas, cobrar uma diária mais cara. E olha, eu só falei uma coisinha, você tem um monte de coisa para ajustar. Por exemplo, fotos, como a gente falou, costuma dar resultado no médio e longo prazo. Não é para tirou a foto, postou, colocou lá no anúncio, amanhã já vai explodir de reserva. Não é isso. Isso aqui você vai colhendo no médio e longo prazo, tá? O que mais? A política de cancelamento voltando, Então você recomendo fortemente que reconsidere em alguns momentos. Vou dar um exemplo aqui. O que aconteceu na pandemia? Lembra na pandemia que as reservas eram feitas para o mesmo dia ou com 1 dia de antecedência? Quem não colocou política flexível ali, nem sonhou em ter reserva. Inclusive, a própria Booking falou explicitamente. As acomodações e hospedagens que colocarem política flexível, super flexível, não lembro o nome exato, vai ganhar um destaque muito bom na nossa página. Por quê? Porque a Booking sabia que os hóspedes, as pessoas estavam procurando para o mesmo dia, para o dia seguinte, que as pessoas não queriam uma política moderada ou arriscada. Por quê? Porque a chance de cancelar era grande, porque a pandemia estava tudo fechado, fronteira, circulação, aquela coisa toda, aquela doideira que a gente viveu. Então, nesse caso, foi um exemplo direto de que a política de cancelamento impactava o posicionamento da acomodação ali na página de pesquisa, na página de busca, que a gente já conversou aqui, que é o quê? Uma das grandes prioridades de quem tem resultado acima da média. Tá? O que mais? Que começa com A e é tanto quantitativo quanto qualitativo. Isso aqui é um clássico, né?
Avaliação. Sempre quando eu falo de avaliação, me vem um cenário que eu gosto de brincar, que é o seguinte. Não sei se você é casada, se você é solteiro, mas vamos supor que a sua lua de mel esteja marcada e você precisa comprar hospedagem. Você vai arriscar reservar uma acomodação com pouca avaliação, com 5 avaliações, mesmo que a avaliação seja boa? Ou você vai preferir pagar um preço maior, uma acomodação similar, pode até ser um pouquinho inferior, mas com 200 avaliações, mas com 70 avaliações, com 50? Eu, pelo menos, eu não tenho dúvida que eu vou querer com muitas avaliações. Por quê? Porque a avaliação passa segurança, passa tranquilidade. E aí, além de ter uma nota, você consegue ler. O que você faz quando você vai comprar algum produto no Mercado Livre? Dá uma lida lá nas avaliações. Então, a avaliação é um gatilho mental da prova social. Aquela história, né? Você viaja para um lugar que você nunca foi e tem 2 restaurantes. Qual que você vai? No com ou sem fila? Você vai no com fila. E se tem fila, é um sinal que deve ser bom. As pessoas estão indo ali. Aqui é parecido. Só que no caso da avaliação, além de muitas pessoas já terem ido ali, você consegue ler o que as pessoas estão falando. E aqui pode ser, essa é a parte qualitativa. Aqui pode ser uma faca de 2 gumes. Pode tanto te ajudar quanto te prejudicar. Imagina um hóspede, deixa um comentário falando que na sua acomodação estava infestada de barata. Olha o problema que isso vai te causar, né? Mas, ao mesmo tempo, se você faz um bom trabalho, se os hóspedes gostam, isso também vai ficar registrado. E aí, isso só te ajuda a conseguir ainda mais reservas para o futuro, tá? Pessoal, tá entendendo quanta coisa tem? Que preço, valor da diária é uma, mas olha quanta coisas tem. Por exemplo, só de foto profissional eu usaria apostar que a maioria que vai assistir esse vídeo já não tem foto profissional. E aí sabe o que acontece? É curioso? Muitas pessoas, principalmente alunos da mentoria, às vezes me mandam o anúncio: Henrique, o que eu posso fazer para melhorar? Eu até dou umas dicas ali, mas não existe assim um passe mágico. Por exemplo, no Airbnb, eu recomendo que ative a reserva instantânea. O Airbnb fala, explicitamente está na página, que a reserva instantânea vai ser melhor posicionado. No Airbnb é bom responder consulta rápida. Mas, pessoal, de uma forma geral, não tem mágica. É um trabalho. São as fotos, é a política, tirar a restrição. No início, trabalhar para ter avaliação. No início, trabalhar para ter reserva. Se preocupar menos com faturamento. Ficar em cima, recolher boas avaliações. E a coisa vai acontecendo. Você vai subindo degrauzinho a degrauzinho. Tá certo? E, por fim, e não menos importante, estratégia de... Essa é fácil. O quê? Precificação. Aí sim a gente entra na questão da precificação, tá? Só que o lance é o seguinte, como eu costumo falar, precificar não é definir um valor, não é chegar lá no Airbnb, 200 vou cobrar 150, 300 vou cobrar 250, não é isso. Precificar é você olhar para os 4, já vou adiantar aqui, para os 4 pilares da estratégia de precificação. Quais são os 4 pilares, Henrique? Preço base da tarifa, preço personalizado para o dia da semana, temporadas e eventos e plano de tarifa. Olhar para esses pilares e falar qual desses faz mais sentido alterar. Isso é precificar. Não é ir lá no Airbnb e ver o númerozinho e baixar ou aumentar, tá? Então, a estratégia de precificação realmente faz muita diferença. E eu vou te explicar por que faz tanta diferença. Porque é o seguinte, sempre quando você altera um preço, principalmente quando você baixa, o que a plataforma, o que o algoritmo interpreta e entende? Essa acomodação está cobrando um preço mais barato. Se está cobrando um preço mais barato e ela tem uma forma de entender se não é aquele Black Friday que é a metade do dobro, enfim, o que ela sabe? Ela sabe que muitas pessoas estão mais propensas a reservar ali, quando as pessoas entendem, quando as pessoas realmente acreditam que estão pagando mais barato. Então, quando você baixa o preço e você faz isso da forma correta, a plataforma pega e dá mais visibilidade ao seu anúncio, porque ela sabe que está mais atrativo, que as pessoas estão mais propensas a reservar por estar pagando mais barato. Quantas vezes você, ou algum amigo, alguém da sua família não comprou alguma coisa porque estava em promoção, estava em liquidação, era uma oferta irresistível? Aqui é parecido. E as OTAs que eu recomendo você anunciar, que são as que têm um algoritmo mais sofisticado, elas sabem, elas entendem, elas trabalham em cima disso. E aí, quando você mexe na precificação de uma forma mais estratégica, mexendo nos 4 pilares, a OTA, a plataforma, interpreta, entende isso e dá mais projeção. Quando você tem mais projeção, aumenta suas chances de conseguir reserva. Olha que interessante, tá? Então, é isso que está por trás, tá? Por isso que, às vezes, os anfitriões ou administradores ficam com essa sensação. Que sensação? Que baixar a diária resolve, porque quando baixou, às vezes o algoritmo, a plataforma deu mais visibilidade e conseguiu reserva. Só que o problema é que as pessoas se viciam nisso. E acaba que não tem mais resultados, chega a um certo ponto que fica dependendo só disso. Não olha para os outros pontos que você pode melhorar. E, mais uma vez, isso aqui são só alguns exemplos, tá?
E olha só, a estratégia de precificação da metodologia Minha Casa tem duas vertentes. A primeira vertente eu chamo de estática, que é a vertente, é o fundamento, tá? É a estrutura, que são os 4 pilares. Só que tem a parte estática e tem a parte dinâmica. A parte dinâmica é o que eu chamo de gestão ativa. O que é gestão ativa? É você, por exemplo, ter os 3 critérios claros para dar descontos. Quando você precisa mexer na precificação, o que da precificação você pode alterar, o que faz mais sentido, como você coloca um termômetro, como você percebe, sente se está surtindo efeito, se está dando resultado, porque o resultado mesmo é reserva. Às vezes você não recebe reserva, mas a sua alteração, o ajuste na estratégia de precificação que você fez, está surtindo efeito. As pessoas estão vendo o seu anúncio, estão entrando, estão clicando, mas ainda não reservaram. Existe formas, existe técnica da gestão ativa de você saber entender isso. Eu só não vou passar agora, sabe por quê? Porque a aula já está ficando muito cansativa, eu confesso que eu já estou cansado, e é um tema para uma outra aula também, mas eu preciso que você coloque nos comentários. Você gostaria de saber mais sobre isso? Só que é o seguinte, eu quero fechar com chave de ouro. Por quê? Porque é muito fácil eu ficar falando teoria, eu entrar até numa parte um pouquinho mais prática, mas eu gosto de me colocar no lugar dos anfitriões, principalmente dos que estão começando. E eu sei que, às vezes, parece fácil, só que na hora do vamos ver, na hora de colocar a mão na massa, não é tão fácil assim. Então, eu vou te dar uma dica bônus, tá? Que é o seguinte. Tá aqui. Vamos lá. Primeiro, você precisa aprender alguma coisa para depois você investir em outra que vai te trazer mais resultado. Porque, na verdade, o que está por trás é o seguinte. O que vai te fazer ter mais resultado? Você pode investir em uma coisa que vai te dar mais retorno, tá? Essa coisa, eu já vou antecipar aqui, tá? É o que você está fazendo agora, inclusive, tá? Conhecimento. Existem 2 tipos de administradores e anfitrião. O anfitrião e o administrador, ou proprietário, que está fazendo o máximo para conseguir mais retorno, está estudando, está se atualizando, está investindo seu tempo nisso. Existem aqueles que estão para ver no que vai dar, para ver se é isso mesmo, aí acham que já fizeram tudo, quando você vai ver tem muita coisa para melhorar. A parte boa é que a decisão é sua. E eu já estou te adiantando, o que vai fazer mudar o jogo é você investir em conhecimento, em resultado, tá? E também existem os anfitriões que, por exemplo, ainda estão muito agarrados com algumas tarefas. Eu, quando comecei em 2016, eu fazia faxina. E olha que eu tinha um trabalho, eu tinha uma CLT na época, então eu fazia faxina no final de semana ou fora do horário comercial. E eu vejo que muitos anfitriões, muitos administradores ainda estão muito agarrados na faxina, na manutenção, na lavagem da roupa de cama, em receber pessoalmente os hóspedes e por aí vai. Responder, relacionar, captação de cliente, criar o anúncio, fica responsável por tudo. Então não sobra tempo para se aprofundar, para estudar, para conhecer. Para estudar, para se aprofundar em conhecimento. Só que é o conhecimento que vai fazer você mudar o jogo. E aí a dica que eu te dou é que para você pensar em mudar o jogo, você precisa aprender a delegar, tá? E eu sei que é uma das partes mais difíceis, e eu sei que não é exclusividade do mercado de hospedagem, não. Mas delegar é uma coisa que é difícil para a maioria das pessoas. Você tem que ensinar para uma pessoa que você não conhece. Normalmente a gente tem um rigor, um padrão de exigência muito alto, que é a acomodação que a gente administra, acomodação própria, às vezes de família. Então, existe uma dificuldade, até da natureza humana mesmo, de delegar. Só que aí o que acontece com a maioria? A maioria fica presa à faxina, fica fazendo aquelas coisas, não sai daquela bolha e não consegue melhorar, não consegue mais resultado, não consegue investir em conhecimento, não consegue parar para assistir esse vídeo, por exemplo. Ou para investir em algum programa que consiga trazer mais retorno. E aí você fica para sempre nessa. Você vai querer fazer a faxina para sempre? Eu acho ótimo fazer faxina, igual eu fiz. Por quê? Você aprende como faz, depois você aprende o que é importante, você ensina as pessoas. Para você cobrar, você tem que saber como fazer. Mas existe um certo momento, um certo ponto que é importante você ir assumindo responsabilidades maiores, que é o caso da precificação, que é o caso de como criar, como configurar, como atualizar um anúncio de forma a trazer mais faturamento, mais retorno para você. E enquanto você estiver muito apegado ao operacional, à limpeza, você não vai ter tempo para investir em conhecimento. Então, um grande ponto, uma grande orientação, na verdade, que eu te dou é você aprender a delegar. Por exemplo, na faxina, leva uma pessoa que tem potencial de no futuro assinar carteira com você, faz as primeiras faxinas com ela, depois você vai dando mais autonomia, chega no final da faxina só para avaliar, vai um dia, depois que ela sair do apartamento ou da casa,
para você ver o que ficou melhorando, para você ver o que dá para melhorar, o que ela tem que ajustar. Vai dando autonomia aos poucos para a pessoa, certo? Então é o seguinte, minha sincera sugestão, orientação para você, invista em conhecimento, mas eu sei que alguns não têm condição porque estão muito atarefados. Aprenda a delegar e saiba que esse é um negócio, esse é um mercado com muito potencial de resultado. E eu sou prova viva disso. Eu não imaginei que o Me Caso Casa ia chegar onde chegou hoje. Hoje eu vivo do aluguel de temporada. No início começou com uma renda extra, como eu acho que acontece com a maioria, mas hoje é a única e principal do Me Caso Casa, tá? E minha também, fechou? E a dica bônus é o seguinte, olha só. Na maior parte dos casos, o problema não está no preço, não está na diária. Só que o que acontece é o seguinte, as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de estudo, por falta de tempo, mexem no preço, porque sabe que é coisa que com menos esforço gera mais potencial de ter reserva. Tá? Só que às vezes são reservas baratas, reservas às vezes problemáticas, às vezes reservas de um público que não é seu, porque às vezes a sua acomodação, a sua hospedagem não briga por preço, tem outros diferenciais. E aí, na verdade, é desespero. É desespero, não é o diferencial ali para a gente marcar. Porque o que é muito comum no nosso mercado é a hospedagem de acomodações com potencial brigando por preço. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que configurar, como configurar, onde anunciar, como fazer a estratégia de especificação. Então, é uma baita oportunidade, né, de você investir em conhecimento, ter retorno e ver que esse é um mercado promissor. Ver que ainda tem muita oportunidade, ainda tem uma característica, uma marca, uma cicatriz muito amadora nesse mercado. Tá bom? Olha, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida ou se você teve algum insight, coloca aqui nos comentários e espero te ver na próxima aula, tá? Fui!